Nós vamos dar continuidade ao nosso 4º Congresso Caipira de Educação Médica e estamos no eixo ambiente, onde o tema vai ser campos de estágio, dificuldades e soluções. Então, eu convido agora o debatedor Samuel Gama e Veneziano. Ele possui mestrado em Ciências Médicas pela Universidade de São Paulo, tem experiência na área de medicina, com ênfase em cirurgia proctológica, e atua como professor de medicina pela FACERES desde 2013. Bom dia a todos. Queria agradecer a oportunidade que está diante de tão seleta plateia, para a gente poder debater o tópico com relação a campos de estágio. Uma dificuldade crescente que nós temos aí nos nossos alunos. A gente nota uma preocupação do dia a dia, não só da nossa instituição, mas de outras instituições aí, amigas, que passam pelo mesmo desafio. Temos a honra aqui de ter duas palestrantes aqui de alto gabarito aqui conosco, a doutora Thaís, graduada em enfermagem, mestre em bioengenharia, especialista em centro cirúrgico central de materiais. Eu sei a dificuldade que é tocar centro cirúrgico, que não é fácil. Doutora em ciência de saúde pela FAMERP, se não estou errado. E ela é coordenadora pedagógica do curso de medicina e docente do curso de enfermagem da Unifunec, Centro Universitário de Santa Fé do Sul. Temos também a doutora Sabrina, e ela é enfermeira também, formada pela casa, pela Unital, mestre em saúde do adulto na escola de enfermagem da USP, é especialista em clínica médico-cirúrgica pela Unifesp, coordenadora pedagógica e coordenadora administrativa dos campos da Unital. Então, agradecer a presença das doutoras, e gostaríamos de dar início à pré-eleção com a explanação da doutora Thaís e seguido pela doutora Sabrina. Doutora, a Sabrina primeiro? Perdoe-me. Doutora Sabrina, a sala é da senhora, por gentileza. Bom dia a todos. Acho que eu não coloquei. Está aqui? Ah, está aqui. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, ter recebido esse convite do professor Tufik, do professor Felipe, e falar um pouquinho desse grande desafio que é a questão dos estágios na formação médica. Eu vim fazer essa palestra para vocês, que estava para o professor Luiz Maciel, que é o nosso vice-reitor da universidade, porém ele ficou muito doente agora essa semana, essa onda de gripe pegou ele e ele acabou não podendo comparecer. Mas, de antemão, assim, como o professor acabou de apresentar, eu faço a coordenação administrativa e pedagógica do ciclo básico lá no campus da Unital, em Caraguatatuba. E essa parte de ir atrás de campos de estágio e todos esses desafios, na verdade, eu que estou à frente no dia a dia ali, ainda mais porque assim, nosso campus em Caraguatatuba tem apenas 3 anos. E o campus de Taubaté já tem mais de 50. Então, tudo ali está sendo degrau por degrau, e com uma outra formação, outra estrutura. Então, a gente está tendo bastante desafios, porém, assim, muitas oportunidades também diante desse cenário. Então, assim, eu queria pôr primeiro, para a gente ter um pensamento, que assim, o estágio, ele sempre a gente tem que pensar nele como um elo entre teoria e prática. Ele pode ser fortalecido diante de algumas situações, mas ele pode ser fragilizado também, conforme o ambiente que ele se dá. Então, na escolha de um ambiente saudável, de um estágio, do ambiente de estágio, a gente tem que ponderar várias premissas, de não só sair abrindo campo de estágio, mas qual é a qualidade desse campo de estágio e o que ele pode oferecer para os nossos alunos. Eles são parte fundamental da formação dos nossos alunos. Eles podem ser
enriquecedores em uma parte, ou pode ser muito frustrantes, né? E também a gente tem que ter uma atuação integrada da instituição de ensino com o preceptor e com o aluno, né? Isso acho que é a chave. Essa integração entre esses 3 elos faz toda a diferença no resultado final desse aluno dentro do campo de estágio. Então, a gente tem que pensar, primeiro que assim, os desafios eles são bilaterais, né? Nem todo o problema não é só, às vezes, da instituição, como também, muitas vezes, não é só da questão das instituições de saúde dentro desse contexto, né? A gente vem enfrentando, vou pautar bastante no que a gente vem tendo de dificuldades, né, nessa abertura de campus lá em Caraguá, que assim esbarra muito nessa questão de visão financeira por parte das instituições que querem receber nossos alunos, versus o comprometimento, né, educacional e a qualidade de preceptores que nós temos encontrado, né? Então, tem muitos profissionais que, assim, dentro dos hospitais e também na atenção básica, que eles têm o comprometimento, querem abrir, né, as portas, estão ali e recebem prontamente nossos alunos com qualidade, com habilidades e passa esses conhecimentos para eles, mas tem muitos profissionais que estão ali simplesmente para cumprir a carga horária e não tem nenhuma dedicação, não tem nenhuma formação pedagógica e não estão preparados para receber esses alunos no momento que eles estão, né, que chegam cheio de dúvidas, às vezes com a timidez de perguntar, né, de não saber até onde pode estar explanando as suas dificuldades, e fica aquela barreira entre o preceptor e o aluno. Os alunos, diante desses cenários, eles ficam muito desmotivados, né? Eles ficam fragilizados por parte de conhecimentos, de não saber se daqui para frente também será assim, ou se é só aquele momento, né? Às vezes acabam desvalorizando o estágio. Não está sendo válido, não gostaria de estar lá, vocês programaram tal coisa e aconteceu totalmente outra. E tem o conflito de prioridades extracurriculares, né? Ainda, eu falo assim, graças a Deus, por ser um campo novo, a minha atlética lá é bem devagar, e eu espero que eles continuem devagar, porque assim, em Taubaté a gente tem um problema muito grande com a atlética, de eles terem prioridades extracurriculares com a atlética e acabar falando, olha, professor, tem treino agora, sabe? E querer trocar. Eu falo assim que eles parecem, eu brinco, quando eu fiquei no internato lá com eles, eu falei assim, gente, vocês estão parecendo mais alunos da educação física do que alunos da medicina, que já vem todo trajado, já pelo amor de Deus, né? E querendo a pontualidade de acabar o estágio, porque eles têm treino. Então, eu falo que Caraguá ainda fique no morninho que eles estão lá, que está bom. Estão focados no que, no meu ponto de vista, é o ideal. E a gente tem que pensar na questão da preceptoria e do apoio ao docente, né? A gente vem construindo, como esse campus, né, como eu falei, ele é muito novo, a gente vem construindo no passo a passo ali, então a gente tem recebido, né, os nossos professores das básicas, eles já são professores que já eram do campus de Taubaté, né, que já tem uma carreira, que já tem uma questão pedagógica muito consolidada, porém, os preceptores, os docentes da área médica, a gente está fazendo concurso a cada semestre, conforme a gente está entrando nos novos períodos, né? Então, agora eu estou indo para o 7º período, com a primeira turma. E o que a gente vem fazendo? Tentando a formação desses preceptores, inserindo dentro dos congressos, fazendo participação ativa dos docentes nos campos de estágio, né? Por enquanto, nós não temos preceptores externos, nós temos quem está indo para estágio com os nossos alunos, são os próprios docentes da universidade, né? Então, a gente está tendo bastante apoio, né? E
institucional, as práticas de preceptoria. A gente vem conversando também com essas unidades que vão receber nossos alunos. A ideia é fazer com que esses preceptores tenham uma formação dentro da universidade, né, para trazer, para a gente exatamente não ter essa quebra de compromisso e de uma sequência que a gente já vem desde o início com a formação dos nossos docentes. E a gente vem tentando agir nessa engrenagem, funcionando através do diálogo. Dentro das UBSs, eu estou mais à frente, que eu entro com eles em saúde coletiva e epidêmio nas UBSs, já desde o 4º período. E a gente vê assim, que teve um trabalho maravilhoso, foi muito bom o vínculo do aluno com os profissionais. Teve o UBS que falou que oferecia X e depois a gente chegou lá, era Y. A gente teve que acabar trocando de UBS no meio do estágio. Isso acaba frustrando, né, o aluno, é muito ruim. Tanto que agora eu fixei numa UBS que assim, ela já conhece os alunos, ela já faz o acolhimento, ela já tem o engajamento, já programa a equipe para receber os alunos de uma melhor forma, para fazer visitas, né, domiciliares, que ela é uma ESF, né, fazer visitas, fazer salas de atenção ali para os pacientes que estão esperando, as salas de espera. Então, isso vem sendo muito construtivo para eles na atenção básica. E eu acho que foi, mas partiu de ter essa engrenagem de diálogo e poder desmistificar do que eu precisava e o que eu poderia ofertar em contrapartida também. Isso acho que é muito importante, né? A gente encontra, né, então, as barreiras também do aluno, que às vezes, né, a gente vem trazendo dificuldades comuns, que são falta de experiência. A gente tem turmas, as primeiras turmas, eu tenho uma mescla muito grande de alunos que já têm 2, 3 formações, às vezes até mesmo na área da saúde, né, eles acabam saindo na frente dos outros alunos que não têm nenhuma formação. Então, tem essa questão de, mas ele já sabia, ou ele vai à frente, né, ele toma a frente das situações, e a gente tem que mostrar que isso não é uma fragilidade, que isso, pode complementar a formação do outro, né. Tem os que são tímidos mesmo, eles não querem se expor, têm medo de errar, e isso é muito conversado com eles, que assim, as dúvidas são comuns e ali é um campo para ele aprender, né, que é a hora de errar, é agora, né, que não é depois. Então, é a hora de ele se expor, sim, de ele sanar essas fragilidades e tentar melhorar o currículo dele. E a estratégia a gente tem iniciado, né, com simulações precoces, né, inserido já desde das primeiras turmas dentro do laboratório de simulação. A gente tem terminado agora de montar o laboratório, está sendo muito recente tudo para a gente, agora que chegou os últimos simuladores, mas assim, desde a progressão, a gente vem colocando, né, dos simuladores de baixa até a alta fidelidade, já entrando com uma disciplina que chama de técnicas de enfermagem, dentro da medicina, para que eles aprendam mesmo a questão da punção, da aferição da pressão, tudo que é o básico, e a gente consegue trabalhar isso nos simuladores de baixa fidelidade e complexidade, né? E tornando esse ambiente mais seguro para ele poder errar e aprender, e ter uma maneira com que ele faça essa visão do que ele vai ter lá fora. A gente tem essa questão de gerações e conflitos, né? Tanto da parte de aluno com aluno, como eu falei para vocês, tem alunos bem mais velhos dentro da nossa turma, né, de 40, 30, 20 e poucos, e tem os que acabaram de sair do ensino médio com 17, 18 anos. Então, tem a questão da geração Z e a geração, né, anterior. Tem a questão de diferenças de valores e comunicação, que às vezes afeta muito, né, o que para o aluno que já teve uma outra formação, ela tem um outro modo de ver, tem um outro modo de aprendizado, e a geração Z está totalmente informatizada, elas vêm com outras ferramentas, né, como o professor Tufik acabou de falar na palestra anterior, a inteligência artificial vem gritando aí, né, ao longo desse momento. E a gente tem várias expectativas que são divergentes sobre a autonomia, de até onde ele pode chegar, né? Tem uns que não têm autonomia nenhuma, tem uns que não têm, a gente parece que fica assim, vai aonde a onda leva, né? E
Tem outros que estão bem à frente, que são até mais novos, mas a gente consegue enxergar esse feedback, ele consegue te dar um retorno muito grande do que ele está fazendo de aprendizado. A gente tem alguns conflitos, né, com equipes, né, e administrativos também. Então, a gente vem acolhendo, escutando. A gente teve problemas para vocês terem uma ideia, até mesmo dentro de sala de aula, mas depois que afetou a parte do estágio, a questão de etarismo e capacitismo, né? Isso foi bem conflitante entre duas alunas. Começou no semestre passado e refletiu de novo nesse semestre. Então, e isso depois acabou tirando assim uma e outra de liga, de projeto de extensão, onde uma estava, a outra não queria estar. E a gente tem isso muito forte, eles, mesmo sendo turmas novas, as ligas e os projetos de extensão já estão bem adaptados à cidade, indo nas instituições, então acabou gerando essa questão de conflito e a gente teve que mediar tudo isso, porque estava esbarrando na parte prática, né, na parte de estágio mesmo deles, dentro de vários segmentos. E mostrando para eles que acolher, escutar, mediar, evitar constrangimentos, seria a melhor forma de a gente conseguir moldar tudo isso e o que espera eles daqui para frente, né? Dentro de um campo de estágio, que isso daí já teria que ter sanado para eles poderem ir mais fortalecidos para campos de estágio. Então, essa aqui é uma foto até da turminha que vai comigo para a UBS. Essa UBS é uma UBS assim, bem querida, que eles acolheram bem a gente e já tem uma fidelidade. Nessa UBS não vai só aos estágios de saúde coletiva e epidêmio, vai um projeto de extensão também, que é chamado de Bem Gestar, onde eles acompanham gestantes e puérperas, em todos os cuidados, fazendo sala de espera, acompanhando as primeiras consultas. Então, eles conseguem adentrar e os profissionais abraçaram essa causa, né, e estão conseguindo mostrar o lado bom e ruim da profissão mesmo e as dificuldades que as equipes médicas, né, e a equipe de saúde em si enfrenta dentro do diálogo, né, e do dia a dia e do atendimento aos pacientes. Não existe receita pronta, né? Cada aluno ele é único, então vai ter aquele que desponta, né? E cada campo de estágio também é único. Eu falei para vocês, essa UBS foi maravilhosa. A outra que nós fomos, eles falaram, olha, eu falei assim, olha, o estágio vai rodar na sexta-feira. Ok? Ah, ok, está tudo certo, aqui tem isso, isso, isso. Eu cheguei lá, tinha nada para fazer. Sexta-feira, parecia que era day off. Não tinha paciente, era só dia que eles refaziam receita, sala de vacina parada, curativo parado. Eu falei assim, que nem sala de espera não tinha para fazer com eles. Eu falei, gente, o que eu vou fazer com esses alunos aqui? E a história era totalmente ao contrário. Quando eu fui lá, bati na porta e fui conversar, né, com a gerência. Então, isso tudo é uma dificuldade que a gente acaba encontrando. Você tem 27 UBSs e você vai levar na UBS XYZ. Você chega lá, está tudo lindo, maravilhoso no papel. A hora que você chega com os alunos, você acaba tendo esses atropelos, né, de não ter o que esperava. Então, a gente tem que ficar bem atento a essas intervenções que não podem ser, tem que ser personalizada, compreender o perfil de cada aluno, compreender a flexibilidade de cada campo de estágio, do que você vai conseguir trabalhar, o que você não vai conseguir trabalhar dentro dele, né? E sempre com empatia e comunicação do que você vai trabalhar. A mentoria tem sido um diferencial, tem alguns casos já que a gente vem começando a ter essa mentoria, tá? Por enquanto está mais forte dentro da própria liga acadêmica, como eles assim, ainda são muito... ainda não, para vocês terem uma ideia, eu tenho 17 ligas acadêmicas lá já, e eles estão no 3º ano apenas. E se deixar, eles brotam mais um monte. Eu falei, gente, vocês não sabem nem o que é especialidade ainda e querem já criar a liga acadêmica. Então, mas de uma contrapartida foi que acabou sendo uma mentoria essa liga acadêmica. Tá?
porque ela está sendo diferencial, eles estão tendo aula, né, diária, semanalmente ou quinzenalmente com os profissionais, né, com os docentes que estão à frente dessas ligas, e acaba tendo o apoio emocional e acadêmico diante disso, das dificuldades, que daí eles tratam não só das coisas da liga, mas também de alguma outra fragilidade que eles tenham, né, e acabam tendo orientação para aproveitar essas oportunidades, gerar, né, a resolução de conflitos, e isso acaba fortalecendo o vínculo da instituição junto com eles. Aqui é uma foto da turminha, né, em vários campos, a gente tem ações na praça, a gente tem ações na praia, que eu até esqueci de colocar aqui. Levei eles para a hospitalar esse ano, para eles entenderem o que está vindo de tecnologia também, que eles vão trabalhar, né. A gente recebe escolas públicas, alunos do ensino fundamental e médio, dentro do laboratório de anatomia, no projeto Desvendando a Anatomia, que também está sendo uma maneira de eles estudarem e colocarem o conhecimento em prática, né? Aqui também estágios já dentro do hospital regional lá de Caraguatatuba. E a gente tem que pensar no papel da IES, né? Que é responsabilidade institucional, parceria com boas instituições, através da UBS, hospitais, seja qual for o centro, criação de ambientes educativos, né, reais. Então, a gente vem trazendo essa questão de estar mesmo na simulação, fazendo com que eles trabalhem essas práticas, fazer uma intervenção ativa em situações de conflito e fazer a capacitação docente contínua. A ideia agora é capacitar os docentes na questão da simulação, né, trabalhar isso daí para que eles possam ser profissionais capacitados em fazer cenários fidedignos para a gente poder tocar aquele laboratório, e também na questão da formação de preceptores e formação docente dentro da área médica, da educação médica. Então, a gente está fazendo apoio institucional, né, formação, dentro da simulação também, a mentoria estruturada, né, e acolhimento das diferenças individuais. E, para fechar, né, a gente tem que pensar que estagiar não é só aplicar o que aprendeu, né, mas é aprender a ser, fazer e cuidar com propósito. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar, né, na hora que a gente está fazendo a formação dos nossos alunos, e fazer com que eles entendam isso. Não é simplesmente fazer por fazer, né, mas fazer pensando que isso daí vai ser um cuidado com o próximo, cuidar da maneira que eu gostaria de ser cuidado, ou que cuidasse de alguém que fosse alguém da minha família. E acho que é isso, gente. Agradecer, professora, obrigado pela explanação. Dando sequência, né, nossa atividade, passar a palavra para a professora Thaís, né, ela apresentar para a gente sua explanação sobre a atuação nos campos de estágio. Acho que eu vou ficar aqui é melhor. Bom dia a todos. Gostaria de, em primeiro lugar, agradecer na pessoa do professor Samuel, professor Felipe, professor Tufi, pelo convite, para podermos estar partilhando aqui, conversando sobre esses desafios realmente que nos trazem a questão da prática médica, dos campos de internato. Dizer que é uma alegria encontrar mais uma enfermeira fazendo essa parte da coordenação pedagógica, porque por melhores que sejam os médicos, por melhores que sejam os diagnósticos, sempre vai ter que ter uma enfermeira junto com vocês. Isso faz parte. Acho que são profissões que caminham juntas. E, inclusive, eu trouxe ali a minha doutora favorita, a doutora Thaisa Moretti. É Thaizê e Thaisá. E se nada der certo, a gente faz uma dupla sertaneja. Nós estamos lá em Santa Fé do Sul, exatamente o extremo de onde você está, professora. Você está em Caraguá, a gente também está na beira da água, mas no nosso caso é o Rio Paraná. A gente está na divisa com o Mato Grosso do Sul. Então, nós também enfrentamos as nossas dificuldades.
apesar de estarmos em uma escola de quase 50 anos de história, a Unital também é municipal, né? Somos co-irmãs, então são instituições municipais, funcionam como autarquias, mas começar um curso de medicina lá em Santa Fé do Sul, no Unifunec, também teve lá seus desafios. Vou fazer um breve histórico aqui para que a gente consiga entender quais foram os caminhos que percorremos até conseguir chegar onde estamos hoje, no que estamos desenhando. Então, o início do curso de medicina do Unifunec se deu no dia 8 de agosto de 2019, numa instituição quase cinquentenária, mas um curso jovem, um curso novo, começando tudo de novo. E aí, em 11 de março de 2020, decretou a pandemia do Covid. Então, estava bem tranquilo, a gente estava começando um curso de medicina e uma pandemia. As pessoas achavam que nessa época a gente não sabia o que estava fazendo. E elas estavam cobertas de razão, porque a gente não fazia a mínima ideia do que estava fazendo. Começando um curso, com uma dificuldade muito grande de encontrar docentes, de formar docentes, da cidade entender, Santa Fé do Sul, para quem não conhece, uma cidade de 35 mil habitantes, da cidade entender o que estava acontecendo ali, e aí tem a galera que não tem condições de formar médico aqui, então todo esse jogo, e nós lá tentando montar um curso de medicina no meio da pandemia. E aí, fomos construindo as parcerias. Fomos construindo as parcerias com a rede municipal de saúde e nos municípios vizinhos. Hoje nós temos 7 municípios conveniados conosco. Fomos fazendo as parcerias, claro que com o hospital local, com a Santa Casa de Santa Fé do Sul, mas com mais 8 hospitais da nossa loco-região. A gente também tinha um propósito de tentar não enviar os meninos para muito longe, para que eles conseguissem ficar numa área ali que a gente conseguisse supervisionar. A doutora Thais e eu temos um perfil aí um pouco mais próximo, né? A gente gosta de visitar, então a gente não queria mandar os meninos para tão longe, e nós conseguimos montar então uma rede de apoios ali, não ultrapassando, acho que o hospital mais longe hoje acho que tem 120 quilômetros de nós, mas é uma viagem de dia. Deu algum problema mais sério, a gente consegue chegar lá ainda. Aqui eu trouxe uma foto da nossa última parceria aqui, que foi no Hospital de Amor de Jales, em que nós lutamos bastante para conseguir entrar. É um sistema um pouco fechado, mas conseguimos trazer essa parceria agora. Os nossos alunos estão passando no internato lá, parte de cuidados paliativos, que a gente acredita ser bastante importante para a formação dos meninos. E temos ainda um hospital psiquiátrico nessa rede, o que compreende mais ou menos uns 450 leitos SUS, o que tem nos dado possibilidade hoje, como as nossas turmas não são tão grandes, de conseguir já entender qual dinâmica se dá, em qual hospital acontece melhor, para que a gente consiga selecionar já essas parcerias. Mas aí não estava suficiente. Nós entendemos que seria necessário desenvolver um cenário em que fosse mais acadêmico, em que houvesse a possibilidade da construção por parte do médico, do preceptor, com um tempo maior de consulta, que a gente pudesse, já que nós não temos um hospital-escola ainda, em Santa Fé do Sul, temos a Santa Casa, mas ainda não é um hospital-escola, que nós conseguimos desenvolver cenários mais acadêmicos. Então, em março de 2023, alguns meses antes de começar o nosso internato da nossa T1, que forma agora dia 4 de julho, inclusive, começava em julho de 2023, nós inauguramos o CEMU. O CEMU é o Centro de Especialidades Médicas do Unifunec. Então, o que nós fizemos? Hoje, a estrutura física ele é ao lado da Santa Casa, inclusive assim, com passagem, a gente fala que é uma passagem secreta para dentro da Santa Casa. Já iniciamos a segunda unidade, inclusive, o CEMU já ficou pequeno, e nós entendemos que o protagonismo da instituição, que na procura aí da vocação do nosso curso de medicina, era necessário que nós abraçássemos essa causa, desenvolvêssemos essa estrutura, olhando para 3 pontos específicos. Primeiro, o que nós podemos fazer pelo nosso município? O que é que a nossa população precisa? Segundo, o que o nosso aluno precisa?
O que é que os nossos alunos precisam aprender? E terceiro, olhando também para o nosso corpo docente. Olhando o que nós tínhamos de melhor ali que nós pudéssemos desenvolver para que a gente tivesse um ambiente de ensino que fosse vantajoso para todos esses atores. E aí, a gente tinha também a conversa com a instituição, porque esse ambiente ele é 100% custeado com recursos da instituição. Do médico que atende, que são nossos docentes, são nossos professores, aos exames, à tia da limpeza, à água, ao papel higiênico, ao copo, à energia elétrica, tudo é custeado pela instituição. Então, era necessário também que nós conseguíssemos convencer os nossos gestores da importância desse investimento. Mas uma das coisas que tem feito grande diferença, e sendo o Unifunec municipal, como eu disse para vocês, é claro que ele também é um organismo que faz parte da política loco-regional, é o quanto que isso tem caído nas graças da população. A população adora passar no SEMU, porque a consulta do SEMU não é uma consulta de 10 minutos, de 15 minutos. É uma consulta de 40, 45 minutos, 50 minutos, 1 hora, se assim o preceptor achar que é necessário. Então, ali é feito a anamnese, é feito o exame físico, é feita a conversa. A gente sabe que os alunos não têm a destreza de um médico experiente. Então, eles precisam de mais tempo para conseguir entender aquela história, para conseguir fazer aquele exame físico, e hoje eles têm esse tempo dentro do SEMU. Então, no SEMU, a gente não trabalha com quantidade, a gente não tem metas a cumprir, okay? Como um outro tipo de ambulatório, para que a gente consiga realmente atender esse paciente com uma alta resolutividade e o entendimento do nosso acadêmico. Hoje nós contamos com 17 especialidades, temos 26 médicos envolvidos nesse processo e a primeira unidade deu tão certo que a gente conseguiu inaugurar uma segunda unidade. Ainda não é o que nós almejamos, a gente tem a intenção realmente da construção de um lugar maior, mais amplo, mais adequado, porque essas unidades, elas, apesar de terem sido adaptadas para a nossa necessidade, mas elas não foram construídas para serem um ambulatório. Então, a gente ainda dá aquelas ajeitadinhas, tal, aqueles puxadinhos. E o que a gente espera, o que a gente tem agora, a nossa nova briga com a gestão, é para que seja construído realmente um ambiente adequado, com mais espaço, com mais salas. Então, essas são as especialidades que nós atendemos hoje. Geriatria, otorrino, cardio, dermato, fazemos pequenas cirurgias lá, gastro, uro, endócrino, cirurgia vascular, endócrino pediátrica, ortopedia, reumato, nefro, neuro, psiquiatria, infecto, cirurgia geral. E, por exemplo, o ambulatório de cirurgia geral, os pacientes que aqui são atendidos vão para a Santa Casa e fazem cirurgia, os pacientes urológicos vão para a Santa Casa e fazem cirurgia. Então, nós estamos ali, como diz aqui no interior, né, o consórcio caipira, então eu posso usar alguns termos caipiras, né, professor? Parede meia com a Santa Casa, a gente está realmente parede meia com a Santa Casa. Então, isso tudo facilita bastante com que as coisas que aqui nós atendemos também, na necessidade, sejam continuadas na Santa Casa. Nós ainda temos exames também dentro dessa estrutura, também custeados pela instituição. Os exames laboratoriais, radiografias, a tomo, ultrassom, endoscopia e colonoscopia, o ECG, também fazemos as biópsias, aqui são os nossos alunos, junto com o professor, fazendo as biópsias e damos continuidade ali. E isso tudo faz com que a gente consiga montar uma rede de assistência hoje, que está se consolidando. Claro que estamos falando de um projeto de 2 anos aqui, mas tem se consolidado e dado frutos muito positivos. Ela funciona. Tá, Thaís, mas vocês montaram um ambulatório e como é que isso funciona? De onde vem para onde vai? Hoje, como o Unifunec ele é municipal e existe esse investimento financeiro, nós trabalhamos com a Secretaria Municipal de Santa Fé do Sul, com as ESFs e outros equipamentos, outros aparelhos de saúde, então, seja a Clínica da Mulher, seja o CLIAS, que é onde tem o atendimento das crianças, todos os encaminhamentos, eles vêm pela rede municipal e são regulados pela rede municipal de saúde. Então, não existe, a unidade X tem 2 vagas, a unidade Y tem... As vagas são
Claro que nós temos um número de vagas de acordo com a capacidade de atendimento, né? Mas todas essas vagas são reguladas pela Secretaria de Saúde. Então, a nossa referência, a nossa contra-referência hoje são Secretaria Municipal de Saúde e a Santa Casa de Santa Fé do Sul. Existe hoje um interesse, com todos aqueles municípios que nós iniciamos falando que temos as parcerias, de serem atendidos no SEMU também. Então já tem vereador mandando uma cartinha, já tem prefeito querendo se aproximar da gente para conversar. Nós ainda não temos condições técnicas e nem financeiras de atender para esses municípios que compreendem a nossa região, que é a região dos Grandes Lagos. Mas a gente já percebe que a coisa tem caminhado para que isso, em algum momento, com algum interesse político para a expansão aconteça, porque é um trabalho que tem surtido resultados. Se não quantitativos, mas hoje a gente está em torno de 14 mil atendimentos já nesses 2 anos, então acredito também que existe uma quantidade interessante, né? Mas qualitativos com certeza, porque um dos nossos maiores focos é a resolutividade, para que o aluno entenda que existe a possibilidade de resolver e não precisar encaminhar tanto. A nossa outra referência regional é aqui, São José do Rio Preto, né, o hospital de base, que atende muitos dos nossos pacientes, mas que está superlotado, que existe uma fila gigantesca e ônibus de todo lado vindo para cá. Então, a nossa intenção é que a gente consiga ter alguma resolutividade, sim, em Santa Fé do Sul, dentro desse organismo que fomos montando. E aí, fora o SEMU, que já é uma realidade, atende essa população, nós fomos entendendo que era necessário que fôssemos protagonistas e tivéssemos outras iniciativas que atendessem os interesses dos nossos alunos, pensando nos cenários acadêmicos, porque o que a professora falou, eu compartilho, não são todas as unidades e todos os profissionais que estão dispostos a receber alunos. Então, isso vai desde de uma organização da enfermeira, na atenção primária, ao médico que vai recepcionar os alunos. E a gente sabe que nós precisamos dessa galera engajada. Então, nós fomos criando também outros mecanismos que possibilitassem, em ambientes específicos, que os nossos alunos estivessem inseridos, ainda com uma pegada um pouco mais acadêmica. Isso aconteceu, por exemplo, na UPA. Santa Fé do Sul tem uma unidade de pronto atendimento, atende ali o município e as cidades da região. E nós colocamos ali uma médica, que é aqui a doutora Elis, que hoje fica 12 horas, de segunda a sexta-feira, fazendo atendimento à porta de pediatria, com nossos alunos do internato. Essa sala é uma sala do Unifunec, nós montamos a sala, equipamos a sala e hoje custeamos 90% dos recursos dessa profissional. E assim, desde catéter de O2, alguns equipamentos que às vezes eles têm um pouco mais de dificuldade, precisa de um oxímetro neonatal, precisa de um otoscópio novo, todas essas coisas a instituição entra com uma parceria para que a gente consiga fazer o atendimento. Então, algo que começou bastante tímido, hoje já tem uma alavancagem dentro da cidade e dos municípios muito grande. Então, dentro dessa estrutura, os nossos acadêmicos têm a oportunidade de ter atendimento com uma pediatra dentro da UPA. As crianças de Santa Fé do Sul acabam tendo, e da região acabam tendo um recurso para que possam ser atendidos. É muito difícil você amanhecer com uma criança com febre e não ter para onde levar. Ou você leva para uma unidade de pronto atendimento que tem ali um médico generalista, mas muitas vezes ele nem é emergencista. E a realidade hoje de Santa Fé, acredito que não seja tão diferente das outras regiões, a gente tem muitos médicos de início de carreira nessas frentes e nem sempre com tanta experiência com criança, e a gente sabe que isso às vezes gera até algumas complicações. Então hoje a gente conseguiu, felizmente, ter esse processo em andamento, tem dado bons frutos, bons resultados, e para os acadêmicos acaba sendo muito adequado, porque ele está com um preceptor, esse preceptor está ligado a nós, a gente passa lá toda semana, deu um problema, nós estamos lá dentro, e assim a gente consegue organizar o nosso cenário. Outro lugar que a gente teve uma iniciativa bacana, nós temos um projeto no município que chama Projeto Renascer,
que ele acolhe crianças vulneráveis no contraturno da escola. Então, as crianças que estudam de manhã vão para o Renascer à tarde, e assim o inverso também. São crianças vulneráveis de baixa renda, com famílias bem desestruturadas, algumas crianças que são de casas-abrigos, que frequentam esse lugar. E hoje a gente tem uma pediatra atendendo lá dentro do nosso internato também. Então essa pediatra faz atendimento, aí desde dentista, precisa de dentista, a gente já encaminha para dentro da faculdade também, que nós temos odontologia. Ah, precisa passar com o médico, o menino tem uma fimose, tem alguma coisa ali, já vai para o SEMU na urologia. Então a gente conseguiu criar uma pequena rede de assistência à saúde, interligada com o município, é claro que isso não é nada isolado, interligada com o município, mas que a gente consiga apoiar essa população vulnerável. Deu uma empolgada aqui. A culpa é sua, que ficou me mostrando os 2 minutos ali. A gente montou uma sala no projeto Renascer, eles ficam numa chácara muito próxima à cidade, as crianças vão de ônibus. Então hoje nós temos uma sala ampla, que tem espaço para brincadeira, para alguma iniciativa que seja mais lúdica, ou para os atendimentos, e a gente tem uma médica pediatra lá uma vez por semana, que faz os atendimentos. Claro que o maior desafio foi encontrar uma médica pediátrica que topasse. Não sei se é sorte nossa, mas está difícil pediatra, né? Então a gente conseguiu achar uma pessoa que tivesse essa vontade de fazer um trabalho até um pouco mais social pela população que ali é atendida, e já tem mais de ano que tá funcionando bem legal esse projeto também, dentro desse contexto de assumir a responsabilidade, o que a instituição pode fazer pelo município. E aqui só algumas outras iniciativas que nós temos. A gente tem uma sala também dentro do CLIAS, que é a clínica infantil do município. Hoje a gente tem uma clínica nossa lá, com pediatras nossos que atendem alguns horários também. O PROI, que é o Programa de Obesidade Infantil do município, hoje quem faz é um médico nosso, é um endocrinopediatra nosso que toca 100% do projeto. Na Clínica da Mulher, que é onde atendem as mulheres, as gestantes, hoje nós temos um projeto que chama Saúde da Trabalhadora, que nós atendemos mulheres, professora nossa, com os nossos alunos, no período depois das 17 horas, depois que sai do trabalho. Saúde do Trabalhador também, um projeto que nós temos. E um projeto de telemedicina, em parceria aqui com o Hospital de Base de São José do Rio Preto, através da professora Thaisa Moretti também, que é a nossa supervisora de internato. Então, isso tudo que eu estou falando para vocês é um desenho que a gente constrói diariamente, né? Aqui eu tenho a Thaisa Moretti, professora, que a gente faz tudo junto, 24 horas por dia, conversando, amanhece, acorda, para que a gente consiga desenvolver essa estrutura toda, fazendo com que o município de Santa Fé do Sul, apesar de não ser uma cidade tão grande, consiga ter uma rede de assistência que apoie o desenvolvimento acadêmico dos alunos, mas que também consiga devolver alguma coisa para a cidade, entendendo ser essa uma dos quesitos importantes para a formação do médico. Então a gente tenta trabalhar isso com os meninos, mas todos os outros problemas que você falou a gente tem também, professora. Quase que eu nem precisava falar mais, porque você relatou muito bem um pouco das nossas dificuldades também. Essa é a Ana Mel, e ela pediu para eu agradecer vocês pela paciência comigo. Essa é a minha bebezinha. Obrigada, viu? Dando continuidade, né, ao nosso debate, é deixar aberto, né, as perguntas da plateia, né, para as nossas debatedoras poderem explanar sobre o tópico. Meu nome é Cristina, né, eu sou docente da Unifev, Votuporanga. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre as dificuldades assim, com preceptoria, né? No caso, os preceptores que não são docentes, como é que vocês fazem a questão de programação de capacitações, né? Como fazem, enfim, para captar preceptores, né? Basicamente, que não são docentes, no caso, né? Eu ainda não tenho preceptor, né? Que
eles estão indo para o 7º período, mas assim, esse eu tomei, professor, esse é do senhor. Só que assim, as conversas, né, porque a gente está fechando convênios agora, né, na verdade, Caraguá tem o Hospital Regional do Litoral Norte e tem a Santa Casa de Saúde, né, e a parte da atenção básica. E nós estamos fechando convênio com os outros municípios, Ubatuba, Ilhabela e São Sebastião. E a maior dificuldade, não do regional, porque do regional a maioria dos médicos, eles estão fazendo o concurso e são nossos docentes. Então, ali vai ser meio que o fixo, né? E só que as conversas que nós estamos tendo com outros hospitais, principalmente São Sebastião e Ubatuba, é exatamente nessa questão de, mas nós vamos ter formação para sermos preceptores? Porque eles também têm essa dificuldade, e eles também têm essa fragilidade de, será que eu sou capaz de ser preceptor? Será que eu tenho essa formação pedagógica adequada? Então, essa é a grande dificuldade, até mesmo na hora de a gente consolidar o convênio. Esses outros municípios e os outros hospitais desses municípios, ainda não fechamos convênio, porque tem ainda essa lacuna, além da questão financeira. Não é tão diferente. Quando o preceptor ele é professor, fica um pouco mais fácil, pelo menos para a gente trazer para a conversa. Então, quando eu olho hoje para o SEMU é um lugar que a gente tem bastante facilidade para conversar, porque é um ambiente acadêmico. Então, essa foi outra vantagem de ter um ambiente nosso. Mas sobra bastante lugar que não é 100% acadêmico, né? Como as UBSs, as Estratégias de Saúde da Família. Nós tivemos agora, dia 26 de maio, acredito que dia 26 de maio, nosso primeiro encontro de preceptores do Unifunec. Então, nós convocamos, fizemos uma pressãozinha para que participassem. E aí, conversando, a gente percebe algumas coisas. Tem gente que quer, mas não tem tanta habilidade, mas talvez esse a gente consiga desenvolver. Tem gente que não quer, mas leva muito jeito. Que é aquele cara, não, eu não quero, eu não sei se eu... Mas leva muito jeito, ele é um professor nato, ele consegue explicar bem, o aluno entende, ele tem paciência com o paciente. E tem aquele que não quer aprender, mas ele está interessado no dinheiro, que às vezes a gente tem uma contrapartida financeira. Então, lidar com todos esses cenários é muito complexo. Eu não acredito que tenha uma receita pronta, professora, mas eu acredito que insistir no desenvolvimento desse preceptor é um caminho que não tem alternativa, não nos deixa alternativa. Então, o nosso intuito, nesse nosso primeiro encontro de preceptores, foi que a gente conseguisse trazê-los para dentro da instituição, falar como nós trabalhamos. A professora Thaisa, inclusive, ministrou uma palestra nesse dia, falando de técnicas, falando como que isso pode acontecer, e eles já entenderam que isso não vai ser um momento isolado e que vai ser condição sine qua non. Então, quando a gente olha, por exemplo, para a rede, para a estratégia saúde da família. Então, hoje a gente tem lá 15, 16 estratégias, talvez, à nossa disposição, contando com 9 de Santa Fé do Sul, mais uma em construção, mais as cidadezinhas da região ali, 10 minutos, 5 minutos de carro. Então, eles já entenderam que os médicos que não caminharem conosco dentro de uma proposta mais pedagógica, podem, em algum momento, não serem mais incluídos. E isso tem um repasse financeiro que acaba sendo atrativo também, ok? E para que ele aceite o desafio. Então, a gente tem trabalhado nessa proposta de tentar insistir no desenvolvimento, sabendo que é complexo. Quando a gente olha para o hospital, por exemplo, uma Santa Casa de Votuporanga, a gente está falando de um hospital hoje 100% acadêmico. Nós temos alunos de várias áreas distribuídos em todos os setores. Mas os outros hospitais ainda não são assim. Então, quando talvez um hospital novo, professora, como nós entramos em alguns hospitais que nunca tinham recebido alunos,
a gente tem um pouco de estranheza no começo ali, mas depois já vai se desenhando quem gosta, quem quer, quem está mais próximo, quem está ali apenas buscando, de repente, uma remuneração. Eu acredito que é um trabalho contínuo, nós não temos alternativa que não buscá-lo e tentar desenvolvê-los, mas é um trabalho que, a longo prazo, eu acredito surtir efeito. A grande dificuldade que, assim, Taubaté, que é o campus sede, é muito consolidado, né? Nós temos um hospital escola, né, que é o hospital municipal, e temos o hospital regional, que também recebe, lá tem os residentes, tanto no hospital escola quanto no regional. Nós temos as residências rodando, né, além do internato e dos alunos do ciclo clínico. E isso, em Caraguá, está sendo totalmente desenhado ainda. Então, tem essa estranheza, que nem Regional de Caraguá startou na pandemia. É um hospital que era para ser de referência, teve que abrir 100% Covid durante a pandemia, e depois logo em seguida, 2022, começou com as especialidades, e agora cada vez mais está entrando especialidades lá, e ao mesmo tempo está entrando os alunos. Então, para eles é tudo muito novo, né? A Santa Casa de Caraguatatuba, ela é uma irmandade. Então, também você tem que ir devagarinho para poder colocar o pé. A gente sabe quanto é difícil essa parte religiosa, tudo mais. Mas, assim, foi um convênio que já está consolidando. A gente está fazendo novos aditivos, né? A gente, como autarquia municipal, a gente tem que fazer uma série de coisas, enfim. Mas é a conversa. Tá? Ontem, até, quando eu cheguei aqui ontem, eu recebi a ligação do diretor do AME de Caraguá. Achei legal, assim, uma parte, mas aí a gente fica meio assim, né? Ele está entrando em contato, né? Mas vamos ver como é que vai ser a conversa, espero que seja boa. A gente fica, porque geralmente é a gente que bate na porta, né? É agora eles que bateram, mas assim, a ideia é abrir campos, porque a gente pensa que tem campos suficientes e sempre falta uma beiradinha para a gente estar entrando. E é o dia a dia, o porta a porta, vai ter aquele que realmente gosta e vai atrás. Olha, na UBS mesmo, na UBS que eu fico com eles, hoje eu tenho 5 médicos lá. 2, você vê que deixa entrar, mas que fica 100% incomodado. Tem um que ele está estudando para residência, ele fala assim, hoje eu quero ficar sozinho, porque nos intervalos eu estou estudando, não quer receber aluno. Tem aquele que, no primeiro momento, ficou meio assim, depois agora assim, você não vai colocar aluno comigo hoje? Então, e isso porque eles estão só ainda na parte observacional, no 4º período, né? Eles não estão mão na massa, é só, assim, vocês vão ficar quietos, é só para ver. E a gente vai discutir depois em sala de aula, né, tudo mais. Mas tem os que gostam, que tem aquele perfil, né, que a professora falou, que já tem aquela parte pedagógica desenvolvida, que tem tudo aquele jeitão e que é só moldar, mas eu acho que a conversa é o que mais importa nesse momento. Bom dia, eu me chamo Isadélia, eu venho de Patos, na Paraíba. Eu faço parte de uma universidade privada. E aí, respondendo a você, professora, e em acréscimo, né, o que o pessoal está falando, até porque o curso ainda está, né, ainda vai chegar no internato, o seu também parece ser jovem, né, formou já vai formar ainda a primeira turma. Nosso curso ele já está consolidado, mas mesmo assim ainda enfrenta muitos desafios relacionados à parte do convênio com as instituições, porque acaba que, como na Paraíba hoje a gente tem 9 instituições, entre privadas e públicas, então acaba que tem como que uma concorrência por vagas. Então tem aquele hospital X e a gente tem lá 10 vagas para rodar cirurgia. Só que a outra instituição da outra cidade pagou mais. E aí eles tiram a gente e colocam a outra instituição. Então é um desafio que pode ser vocês a vir enfrentar, né? E com relação à preceptoria, nós temos 2 estratégias lá. Que primeiro é a formação dos residentes. Então a gente tem, né, parcerias com universidades e o próprio UNASUS, o Hospital Oswaldo Cruz,
e o Hospital Moinho dos Ventos, ele paga uma bolsa de preceptoria. Então, essa preceptoria, nossos residentes de MFC, por exemplo, todos eles, além da bolsa que o Ministério da Saúde paga e além da contrapartida das prefeituras para fazer os 10 mil, né, que é o que atrai, sejamos bem honestos, tem essa bolsa, que atualmente está em R$ 4.000. Então, é muito atrativo, por mais que ele não queira ser preceptor, ele quer R$ 4.000. Então, tem gente que vai fazer o curso por conta da bolsa e acaba se identificando. Né? Então, talvez seja interessante vocês procurarem essa questão. Quais são as instituições, essas que eu dei exemplo, né, o UNASUS, tudo, que têm esses editais abertos para estimular os preceptores a fazer. Eu lembro que, quando eu fui fazer o do Oswaldo Cruz, foi em 2019. Né? Eu acabei que não procurei mais, que a gente só pode fazer uma vez, infelizmente. E lá eu encontrei um professor meu que era ortopedista. Então, eles abrem para todas as especialidades e quem quiser procura. E assim, imagina só, você como gestor, chegar para os seus profissionais e dizer, ó, gente, está tendo esse curso para capacitar vocês como preceptores, porque a gente não aprende a ser preceptor, e tem essa bolsa. Então, com certeza, né, a grande maioria vai fazer aquele esforço de procurar, de se interessar. Então, talvez seja uma boa estratégia. Tanto essa dos residentes, capacitar os residentes, porque ali de 30 residentes, 2, 3 talvez fiquem na instituição como nossos preceptores, professores. Então, é uma estratégia, e esses cursos que têm essas bolsas que podem estimular, né, tanto os preceptores que já estão, como os que estão em formação. Estive reparando, né, ouvindo as colegas, e muito para resolver o problema dos estágios, né, para os nossos alunos, praticamente que 90% é esforço da própria instituição. É um corre-corre que dá até medo. E sim, desde Aristóteles, né, somos animais políticos. Como é que as instituições conseguem esse meio de campo com o poder político, de modo a poder trazer vantagens, né, na formação dos nossos alunos? Como é que é, entre aspas, essa briga aí? Como é que é tutoriar isso daí? Olha, meu pai até um dia falou assim, tudo que você correu a vida inteira está correndo atrás de você. Porque assim, era eu aqui, político lá. E agora eu estou lá, né? E porque não tem, tudo é aquela questão de politicagem, e independente se você está dentro de um hospital, se você está dentro ali na Secretaria de Saúde, da Secretaria do Estado, né? É aquela conversa mesmo o tempo todo. A primeira coisa que falam assim, qual é a sua contrapartida, né? O que a universidade vai oferecer para o município, ou o que vai oferecer para a instituição. E assim, e daí tem a questão de mudança de gestores, né? Que nem a gente tem. Agora a gente acabou de ter eleição, né, de prefeitura, daí entrou todo mundo novo. Quando você achou que estava, que você achou assim, agora já sei quem que é fulano, que é da atenção básica, o que é responsável pela UPA, o que é responsável pelo não sei o quê, daqui a pouco muda tudo de novo, né? E você vai fazer o elo de ligação de um por um novamente, principalmente se muda a gestão inteira, né, partido, tudo que tem direito. Né, que foi o que aconteceu em Caraguá. Mudou tudo, tudo e todos. Não está sendo difícil em Caraguá. Em Ilhabela, por eles terem um poder aquisitivo muito grande, a cidade é muito rica, né, por conta dos royalties do petróleo, a conversa é bem mais difícil. Tanto que, assim, a gente está ainda no 0 a 0, não andou por questão política mesmo, até dentro dos hospitais. São Sebastião já está bem aberto, já está bem avançado, apesar de também ser uma cidade que tem um poder aquisitivo alto, por conta também dos royalties do petróleo, mas que tem uma abertura muito grande. O prefeito ele já foi secretário de saúde na gestão anterior e agora ele está bem aberto a negociações, tudo mais. Então, a gente já está andando. Mas, assim,
essa dificuldade de você fazer essa politicagem de contrapartida, principalmente para nós, que não somos uma instituição privada, e sim uma autarquia municipal, que depende de eu planejar para o próximo ano, né? Você faz a PAC de 25 em começo do ano de 24, de 26 eu já construí, né? E se eu quiser fazer alguma coisa em 26, eu já estou com a PAC fechada. Eu tenho que pensar em PAC 27, né? Fazer todo o planejamento anual de compras e de custeio, de convênios e tudo mais. Então, para a gente, o que empata mais é isso, entendeu? Por conta dessas questões de ordem financeira, jurídica, que acaba segurando um pouco a gente também no convênio, né? E como autarquia municipal, a gente não é mantido por nenhuma órgão do governo. A gente é mantido 100% pela mensalidade dos alunos. Então, a gente tem que sempre estar com o pé no freio ali, né? Eu falo que assim, eles soltam um cartão black na minha mão, faz o previsão de conta, daqui a pouco eles cortam e dá aquele zero limite, vai ver, peraí, né? Tira o doce da boca, assim, e é bem complicado, porque às vezes você fez a conversa lá com a instituição e eles fecharam em X, e depois, na hora que você volta para a sua instituição, eles falam assim, não tem condições de ser tudo isso. E daí você fica ali, e aonde eu vou colocar o meu aluno? O convênio tem que sair, de alguma maneira, né? Então, isso acho que é a parte pior para a gente, é essa questão financeira de repasses. Mesmo a gente estando respaldado em lei, né, que nem, a gente não deveria fazer repasse para prefeituras, né, mas a gente esbarra nessa questão financeira também. Eu chamei essa nossa conversa de construindo pontes entre o ensino e o cuidado, que é o que eu acho que a gente faz o tempo inteiro. Tenta construir essa ponte entre a instituição e aonde o cuidado tem que se dar. Nossas instituições são co-irmãs, eu também estou numa instituição municipal. Será que é um pouco política? O presidente da instituição é o vice-prefeito. Então, a política está muito presente diariamente dentro da nossa vida. Nós somos impactados por decisões de políticos o tempo todo, e isso às vezes é um pouco difícil de lidar, porque o político ele tem alguns interesses que não necessariamente são acadêmicos, e muitas vezes talvez nem o bem da população, né? Mas são, enfim, por outras situações. Mas nós temos a sorte que o nosso presidente, que é o vice-prefeito da cidade, ele nos apoia muito, muito. Então, nos ouve muito, não concorda com tudo também não dá um cartão black para a gente, mas nos ouve muito e nos apoia em algumas decisões, mas existem situações políticas que também não dependem única e exclusivamente dele. Mas hoje, eu estou nessa instituição há 16 anos, hoje a gente vive um momento muito positivo de parceria entre a parte acadêmica e a parte administrativa. Ainda assim, existem o hospital, ele vê hoje a faculdade de medicina como um banco, né? Tipo, vocês cobram lá X por mensalidade, então metade tem que vir para cá. Você falou de AME, o AME tem uma cláusula do governo do estado que diz que 1/3 da mensalidade tinha que voltar para o AME. Isso está no contrato entre o AME e a Secretaria Estadual de Saúde. Eu sei porque eu já trabalhei em AME, então eu conheço. E isso tudo vai dificultando e vai criando as barreiras. Mas, quando nós estamos nessa posição de estruturar a parte prática, é inevitável que você vá ter que sentar nas mesas para conversar com políticos. Goste de política ou não, queira se candidatar na próxima ou não, você vai conversar com político. Outra sorte nossa, mas assim, uma sorte violenta, é que a nossa parceria com a Secretaria de Saúde hoje do município de Santa Fé, ela é em tempo integral. Se eu ligar agora para a Secretaria de Saúde, se ela não puder atender, ela vai falar assim, Thaís, daqui a pouco eu te retorno, o que você precisa,
Rosana, eu preciso disso, disso, disso. Thaís, então assim, a gente joga muito junto. Só que tudo que ela pede a gente faz também. Thaís, eu preciso de uma campanha de não sei o quê, eu preciso que você abra vagas extras no SEMU para não sei o quê. Então, é um jogo de dar lá e dar cá. Acredito que a gente vai construindo essas pontes, mas é o tempo inteiro. Trocou político, trocou o secretário de saúde, troca tudo, você está na estaca zero, tudo que você tinha negociado foi por terra. E não somos seres políticos, mas não é só na política. Mesma coisa se troca o provedor do hospital, se troca a administração da Santa Casa, pronto. Tudo que você tinha combinado vai por terra. Então, é uma construção em tempo integral e que nunca vai estar pronta. Porque mesmo quando você tem um hospital escola, você ainda tem barreiras ali para serem ultrapassadas, né? Mas é uma pergunta doída, professor Samuel. Dá vontade de perder o réu primário? Todo dia. Mas a gente... Outra coisa interessante que eu notei assim, de semelhança, né, nos serviços, a mediação de conflitos, né? Lembrando, né, nós temos fundamentos e doutrinas do século XIX, professores preceptores do século XX e alunos do século XXI. Como que trabalha isso daí de modo a melhorar, dentro dos estágios conseguidos, né, o andamento dos trabalhos? Vamos fazer essa gestão de gerações. Então, lá, eu posso dizer hoje que eu estou tendo a sorte que, assim, toda a parte docente, ela também é mais nova. Né? Diferente da sede em Taubaté, que são professores que já têm uma história dentro da universidade, que já, né, com mais de 50 anos, só o curso de medicina. Mas mesmo sendo esses professores mais novos, você tem que ainda ter essa mediação de conflitos, tem coisas que eles não entendem. Tem uma guerra que eu não sei como que é nas outras instituições, mas assim, os alunos não entendem a questão de tempo de prova, principalmente anatomia. Gente, como é uma guerra, aquela questão de 30 segundos muda. Nossa, gente, não existe isso, professora. Que 30 segundos não dá nem para escrever. E daí vai, né? Coordenação depois da prova. Eu escuto já na secretaria, que a minha sala fica dentro da secretaria, no fundo. Professora Sabrina está aí. Eu falei, quer ver? Já fedeu na prova lá. Mas eles não entendem, e assim, essa geração ela é muito imediatista, né? É assim, é o que dói em mim. Não adianta, se dói em você, não interessa, mas o que dói em mim, o que vai me afetar, que é o problema, né? É só eu, e não tenho vocês, não tenho nós, né? Eles são muito egoístas, eu falo assim, né? Só olha para o próprio umbigo. Mas assim, essa questão, e geração de conflitos que eu tive foi entre próprios alunos. Teve essa questão de etarismo mesmo dentro da sala de aula, de ter esses outros alunos que são mais velhos, que já têm uma outra formação, que já têm uma outra mentalidade, já estão com outros conceitos, né? E essa criançada no meio do caminho, achando que, se acha porque já é psicólogo, se acha porque já é bioquímico, que já é enfermeiro. Teve uma... Sim, advogados, né? E eles ficam o tempo todo nessa questão, na questão do teste de progresso mesmo. Eles ficaram, lógico que a nota dos enfermeiros tinha que ser maior. Olha para vocês verem, gente. Assim, então, essa questão, eles não têm o entendimento de que eu tenho que estudar por mim, né? Independente se o outro é formado, se não é, e fazer a minha parte, né? Acho que essa questão ainda está... Aparece. Ainda mais quando o colega eliminou aquela disciplina, entendeu? Ele fala assim, até parece que vai saber igual o médico, só porque é enfermeiro. Umas falas assim.
Eu só queria complementar, se eu pudesse, porque já aconteceu com o nosso grupo de estágio também. A maioria do nosso grupo também já tem uma primeira graduação. Então, eu fiquei muito feliz quando eu entrei na faculdade e vi que tinha outras pessoas também, assim. E os grupos eram divididos, né, em turma A e B. E aí, acabando o estágio, às vezes o professor ficava lá à nossa disposição e a gente queria tirar dúvidas, a gente queria aproveitar aquela hora com ele, né? E aí as meninas, às vezes, que eram mais novas, não entendiam, não queriam, ficava de cara virada, queriam ir embora. E aí a gente até falava, o professor também, olha, o estágio, a aula é até às 11h40, né? Então, a gente pode aproveitar esse tempo, não era além do tempo da aula. Então, aconteceu já esses conflitos. A gente teve uma troca aí também de turmas no estágio. E, assim, eu acho que é para a vida, né? Acho que internato acontece muito. É esse conflito de gerações, as ideias, os pensamentos são diferentes mesmo. Não generalizando, mas a maioria acontece. Algumas coisas eu acho que podem colaborar. Eu acho que essa questão do etarismo a gente não tem tanto, mas em algum momento já aconteceu uma outra coisinha assim. E 90% dos nossos problemas é café, né, doutora? Vocês têm problema com café também? Não, gente. Dolce Gusto. Não, mas é assim, nos hospitais. É um problema a história do café, né? Não tem uma semana que nós não temos o problema do café no internato, assim. Mas então, além de dar café, uma das estratégias que nós adotamos desde o começo, nós pensamos muito se acertaríamos ou não, mas hoje a gente tem certeza que a gente acertou, os grupos do internato, eles se escolhem. Eles se escolhem. Então, Thaís, mas fica 5 alunos melhor, 5 alunos... Fica, porque em algum momento eles têm que trafegar de um ponto para o outro, tal, então eles dividem carro. E como eles se escolheram, também quando eles brigam, eles têm que arrumar para onde trocar. Então, e acontece muito isso que você falou, os mais maduros se encontram, os mais imaturos também se encontram, os que não se encontraram em momento nenhum, eles sobram num grupo que ninguém escolheu, e aí no fim eles acabam se encontrando também, mas tem facilitado um pouco. Isso para o internato. Nas aulas práticas, muitas vezes o professor pega por ordem alfabética e tal, e aí dá muito conflito. E hoje realmente, não é homogêneo, né? Você tem aluno que entra com 16, 17, entrando com medida liminar contra a faculdade, porque está no final do ensino médio e já passou. E você tem um cara de 45, 50 anos que conseguiu agora, que era o sonho, ou por uma questão profissional, ele achou que era um bom momento de fazer medicina. E eu acho que a faculdade cabe em todos, e particularmente quando as salas têm um pessoal mais maduro, funciona muito melhor, quando tem uma galera mais experiente, porque eles nos ajudam, você troca uma ideia, eles te trazem informações um pouco mais maduras, são menos impetuosos para resolver algumas situações, tal. Então, eu acho que funciona muito bem, mas uma coisa que eu acho que com certeza nós acertamos é deixar eles se escolherem, que aí também, não, vocês se matam entre vocês, não deu certo, eu quero trocar, ótimo, você vai arrumar alguém para trocar com você, não sou eu que vou ficar intermediando, porque você tira esse, você coloca lá, às vezes ele dava problema aqui, ele vai dar, você pôs um problema no nosso grupo, então vocês, isso foi uma decisão que nós pensamos muito, mas que eu acredito que nós acertamos, porque o aluno, ele vai ficando perto de gente que faz sentido para ele, é natural. Por ordem alfabética, e foi meio pesado, mas é que o hospital queria a listagem antes, ainda não tinha tempo. Então, eu tinha que mandar antes de começar, né, voltar às aulas. E daí foi meio assim, colocou fulano, nossa, super lerdo. Eu falei assim, gente. Mas tem essa questão mesmo. É melhor que eles se escolham para não ter esse tipo de problema também. Na nossa faculdade, a gente tem muito problema com o pessoal que já é formado em Direito. E aí vem qualquer coisinha, já entra, né, na justiça, já disse que vai botar na justiça. Recentemente, a gente teve que refazer uma OSCE, uma menina que é filha de um juiz.
E aí, ele mesmo, ela foi reclamar com ele, aconteceu um problema lá na faculdade, em que uma menina do grupo dela, de internato, ela tem um problema de saúde, e ela roubou um tablet. E aí ela entrou com a justificativa de que porque essa amiga dela tinha roubado esse tablet, ela tinha se sentido mal e por isso tinha ido mal na prova. E aí entrou na justiça para refazer essa prova. Então, assim, temos problemas com questão de estudante que já é formado há mais tempo, tudo. Tem um, inclusive, que ele é dono de muitas clínicas e resolveu fazer medicina para poder assinar como diretor clínico para não ter que estar pagando médico. O objetivo dele é esse. Ótimo, excelente. Só que, assim, dá problema todo semestre. Se a nota dele vier 6,5, ele vai entrar com recurso, vai... Né? Então, que bom que os seus estão correspondendo à idade, mas também existe o que tem idade, mas não tem maturidade. Da mesma forma que a gente tem o contrário. Tem os mais novos que são super maduros e tudo. Então, assim, varia, né? E a gente tem que estar preparado para isso também. Vai ter o filho do juiz, vai ter aquele que já é advogado, que vai entrar contra a faculdade, vai ter o que vai dar problema no estágio, e às vezes o vínculo com o estágio fica fragilizado por conta daquele que deu problema, como já aconteceu com a gente, vários estudantes. Uma regra do hospital era, tem que vestir a roupinha do hospital, se vocês forem sair, tira a roupa do hospital, sai, quando entrar de volta, pronto, eles não respeitaram, quiseram modelar com, olha como é bonita a roupa do hospital, e aí, problema, né? O hospital chegou para a instituição, ó, os meninos não estão respeitando por esse motivo, vai ser a primeira vez. Se acontecer uma segunda vez, nós não vamos mais fechar a parceria. Aconteceu uma segunda vez, fecharam a parceria, aí o semestre seguinte, porque a faculdade perdeu o vínculo, nós vamos rodar a cirurgia aonde? Pois é, vamos rodar a cirurgia aonde? Né? Lá vai a gente atrás de outro hospital. Então, assim, são problemas que vão surgindo, e aí eu estava na outra sala, lá embaixo, que dizendo assim, que a construção da faculdade ela depende do estudante, dos próprios professores e preceptores que tem, e das estruturas. Né? Então, se o estudante ele tem essa falta de maturidade, tem essas problemáticas, né, como é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Né, como é que eu vou fazer nos campos de estágio quando eu tenho um problema desse? Eu, como uma instituição privada, que muitas vezes tenho que dar a contrapartida financeira, já estou com os contratos todos fechados, e acontece uma situação como essa e eu tenho que acabar com tudo. A questão política que vocês falaram. A nossa faculdade passou por 12 secretarias de saúde. Por quê? Porque teve isso no intervalo de 3 anos. Um prefeito entrou, foi cassado, entrou o vice. O vice pegou outro pessoal e colocou. Aí esse vice também foi cassado, entrou o presidente da Câmara. Então, a gente tinha que estar nessas mesas de negociação. Pega o secretário, que era prefeito, que era ortopedista, disse, eu não vou estar pagando para estudante atender, porque ele chamava os residentes de estudante. Mesmo sendo ortopedista, ele não tinha entendimento que o residente é médico. Ele disse que não ia pagar. Então, assim, são situações que a gente vai observando e eu tenho que estar preparado para... Como é que vocês, como gestor, ou estão no quadro de gestão, vai tratar com uma pessoa dessa? E já é médico, com perdão da piada, ortopedista, mas médico, e tem um pensamento desse. Está entendendo? Então, assim, é desafiante e tem que pensar muito. Eu acho que um desafio que a gente tem é de treinar os meninos para ir para o estágio. Entende? Muitas vezes eles chegam, eu vou rodar no hospital X. Como é que esse hospital funciona? Quem são a equipe de enfermagem, a equipe de médicos? Como é que eles vão me aceitar? Porque as meninas são enfermeiras. Parece que tem enfermeiro que tem um treinamento durante ali no intervalo entre terminar a faculdade e assumir um concurso, que ele tem um treinamento para dizer assim, se chegar um estagiário aqui, eu vou acabar com a raça dele. Como é que eu vou treinar essa equipe para receber esse aluno? Porque muitas vezes, eu como preceptora, estou recebendo, mas o resto da equipe, ninguém está recebendo para receber aquele aluno, não. Entendeu? Então, como é que eu vou treinar essa equipe? Quais são os benefícios que eles vão ter?
Eu acho que isso aí é algo que ainda é deficiente na forma das instituições chegarem nas escolas. Acho que poderia ser, é algo que poderia ser melhorado, ser acrescido, né? A gente começar, né, com os alunos nos hospitais e na UBS, nós fizemos um treinamento para as equipes de saúde. Então, a gente pegou a equipe do Hospital Regional, fez um treinamento lá com eles. O que está deficiente? É atendimento de emergência ali, de parada. Para eles conhecerem a instituição, e eu já coloquei alguns alunos junto no dia do treinamento. Quem que está deficiente na atenção básica? É X, fizemos um treinamento. Pegamos o pessoal da Santa Casa, fizemos um treinamento, para eles já conhecerem como é que era. E o fato de ser enfermeira na coordenação, os alunos falam assim, nossa, não tinha pessoa pior para vocês colocarem, né? Porque é o tal de pegar a NR32 e fazer comer, né? Cabelo preso, você está com piercing, não tem como tirar. Se vira. Então, é assim, aquele cara crachá, assim, que pega até o que não deve, né? Esse é nosso professor, a senhora escuta até o que não deve. Assim, então, é enfermeira. Enfermeira é assim, é um radar, né? Vai pegar tudo que está de errado. Mas esse vínculo com a instituição, a gente tem fazendo isso há algum tempo para poder mesmo ter esse vínculo maior e eles saberem que nossos alunos estão lá, quem é que está ali fazendo a primeira orientação, né, para poder ficar legal. Uma das vantagens, né, talvez, de estar numa cidade menor e de, por exemplo, eu estou na instituição, no Unifunec, há 16 anos e pouco, é que todo mundo que é enfermeiro na região ali foi aluno meu. E eles têm medo de mim até hoje. Assim, um respeito, sabe? Então, a gente tem muito pouco dificuldade com equipe de enfermagem. Mas fora isso, fora eles já conhecerem, eles terem o nosso WhatsApp e nós sermos muito próximos da instituição, é a maneira como a gente tem feito as parcerias. Por exemplo, amanhã vai acontecer dentro do Unifunec, com uma pediatra, professora nossa, uma capacitação para os enfermeiros da Santa Casa sobre cateterismo umbilical, sobre parada. Tal. Então, o Unifunec, com toda a nossa estrutura, bonecos, simuladores, uma médica professora nossa, habilitada, vai dar essa capacitação. Isso aproxima muito. Isso aproxima muito, porque assim, então o que a gente está tendo? Não, a gente está tendo. Está tendo uma melhoria, está tendo um retorno para nós. Então, isso aproxima. E o vínculo, eu acho que um desafio que vocês enfrentam lá é esse negócio de, às vezes, de um hospital ter 2, 3 faculdades. Porque vai comparar, vai medir, não é só o financeiro, é a maneira como se comporta. E aí o preceptor, ele é preceptor de todo mundo. Então, são os desafios loco-regionais também, né? Mas aqui a gente não tem esse tipo de problema. E para nós, basicamente, a enfermagem muitas vezes até é um apoio. Joga mais para o nosso lado, assim, de vir, conta as coisas, do que propriamente conta. Vou falar que não tem nenhuma também, que seria hipocrisia. Mas não é a nossa realidade. Nossa realidade pelo contrário, a equipe de enfermagem nos apoia até em bastante desafios. Assim. A gente tem uma galera que joga bem no nosso time. Uma pergunta? Então, queria agradecer a presença da doutora Thaís, do professor Samuel, da professora Sabrina. Esse daqui é um presentinho, uma lembrancinha que a faculdade deixou para vocês. E para lembrar que a gente tem um almoço agora, tem um restaurante aqui nosso, né, a cantina, tem um shopping aqui ao lado, o Shopping Rio Preto, e aí a gente retorna às 14 horas.